Sabe o que fazer para não cometer esses erros em seu layout? Então continua comigo que hoje eu vou te mostrar o que você deve evitar e pelo que você pode trocar para melhorar o seu layout e impressionar todos os seus clientes. Oi gente, aqui é a Jéssica e hoje eu vou mostrar a vocês exemplos de ambientes com layouts bem problemáticos, nada funcionais. Eu vou mostrar também como resolvê-los de forma prática e criar projetos incríveis. E no final eu vou explicar como eu resolvi o layout dessa planta aqui. Quem já assistiu meus vídeos já conhece, inclusive os vídeos de levantamento arquitetônico, já conhece essa planta. E aí eu vou explicar quais foram as minhas decisões de projeto, quais eram as necessidades do ambiente e as necessidades da cliente. Bom, gente, então vamos aos erros. Os erros, como vocês já viram, são 7 erros que estão presentes nesse layout. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apresentar quais são esses erros, por que eu escolhi eles, né, porque eles são considerados erros dentro desse layout, e o que a gente pode melhorar ou o que a gente pode mudar para deixar o layout mais funcional. O primeiro erro é com relação à circulação do local. A trajetória natural de quem está entrando dentro da sala, ela tem duas opções gerais. Ou ela vai se direcionar ao aparador e à televisão, ou ela vai sentar ou no sofá ou na poltrona. E aí, qual que é o problema dessa parte, desse primeiro erro? É a circulação entre o sofá branco e essa poltrona azul. Por quê? A circulação, onde a gente está vendo que tem essa seta vermelha, é uma circulação muito pequena. E a circulação mínima que a gente geralmente coloca para as pessoas passarem, né, se deslocarem, é de 60 centímetros. Onde está essa seta vermelha, nesse vãozinho, nesse espaço, é um espaço muito menor que 60 centímetros. Então vai ficar desconfortável para a pessoa passar, o que não é o ideal. Aí, com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai para o passo número 2, né? O erro número 2, que é a relação dessa circulação com o sofá. O sofá, ele está muito grande em relação ao tamanho da sala. Se você for observar, um dos motivos dessa circulação estar prejudicada é por causa do tamanho do sofá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse sofá também. Esse sofá também, ele ocupa alguns espaços e deixa outros espaços vazios, eu diria, vamos dizer assim. Porque o erro número 3 tem essa relação desse espaço entre o sofá e o aparador. É um espaço que está desperdiçado ali, você não consegue aproveitar ele, porque, teoricamente, esse espaço seria bom para a pessoa acessar a cortina, por exemplo. A cortina, a janela, né? Seria um espaço que, pelo menos, ela conseguiria fazer essa movimentação a partir desse layout. Só que ele é menor que 60 centímetros, que é o mínimo que a gente tem que deixar para circulação. E assim, se o seu aparador, por exemplo, tiver uma porta, uma báscula, e você precisar de acessar, vai ser difícil também. Com isso, a gente também tem um outro espaço vazio, que é o erro número 4, que é o espaço entre a poltrona e esse aparador. É a mesma situação, um espaço mal aproveitado, e aí você vai ter dificuldade de acessar essa parte mais funda, né, a profundidade maior do aparador, e também é um problema. Ainda falando de aparador, a gente passa para o passo número 5, que é com relação ao dimensionamento desse aparador. Aqui a gente tem duas questões. Primeiro, que o aparador está com um tamanho muito grande, né? Pode ser que assim, nem precise desse tamanho todo. Às vezes o cliente quer, eu quero um aparador de parede a parede. Tudo bem, é um gosto dele. Se não precisar, a gente pode diminuir e dar espaço para ou acesso de pessoas, ou você pode colocar uma mesa, ou um outro elemento de decoração, uma planta, por exemplo. E aí você consegue aproveitar melhor o espaço. Fora que geralmente assim, um móvel muito grande, ele pesa no orçamento para o cliente, vai depender do que o cliente está precisando naquele momento. Além disso, tem esse espaço onde eu circulei com esse círculo tracejado vermelho, é um espaço também desperdiçado, inclusive é um espaço difícil até para limpeza. Passar uma vassoura, passar um rodo, é difícil. Então, assim, vai acumular só sujeira e poeira e ele não tem utilidade nenhuma, que você não vai conseguir colocar nenhum tipo de objeto ali.
A outra questão é com relação à televisão e a posição das pessoas que assistem ela na sala. Assim, o maior problema, de modo geral, aqui é a pessoa que está assistindo à esquerda, onde ela está sentada à esquerda, ali perto da janela. Então, assim, o que acontece? A pessoa, para ela sentar encostada no sofá, ela vai ter que olhar para frente. E aí não é o ponto de visão da televisão, então ela vai ter que virar o pescoço e ficar nessa posição, que já é desconfortável. Se acaso ela quiser assistir a televisão de maneira mais frontal, ela vai ter que virar o corpo para poder conseguir assistir a televisão. E aí já entra outras questões de ergonomia, por exemplo. Além disso, uma questão também, nesse exemplo eu coloquei até a televisão com uma altura mais alta, que é uma das questões que a gente tem que observar também no layout. Muitas vezes a gente esquece disso, né? São alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos. A televisão muito alta ou muito baixa. Então, assim, as pessoas que estão sentadas, é interessante que elas tenham a televisão mais ou menos na altura do olho delas. Então, a gente faz uma média para a gente conseguir atingir esse campo de visão confortável para a pessoa. Com isso, a gente passa também para o último ponto, né, que é o nosso último erro, que é com relação à cortina. Qual que é o problema? A cortina está muito pequena, ela está tampando exatamente só a janela, e o espaço que a gente tem disponível do sofá e da janela, né, esse espaço entre o sofá e a parede, ele é muito pequeno. Então, vai ficar difícil para a cortina ser aberta. Inclusive, igual, a gente fecha a cortina, então nas extremidades tem um aumento do volume, né? Aumento do tecido ali. Então, a gente tem que ter um espaço exatamente para isso, para não danificar a cortina também. E aí, a gente prestar atenção nas questões da lateral também, que a gente tem que deixar um espaço para fora da janela, né? Com relação à cortina, a cortina tem que ser um pouco maior. E aí, agora vamos passar para os nossos acertos. Na verdade, seriam as nossas mudanças, as alterações que eu propus. E aí, como são 7 erros, são 7 acertos também, são 7 modificações, na verdade, relacionadas a esses mesmos erros. E aí eu propus um novo layout, destacando o que a gente pode melhorar nesse tipo de layout, nesse caso, né, nesse tipo de sala. Vamos começar pelo número 1. O número 1 é com relação à circulação. Eu consegui trocar o layout e aí, assim, a circulação agora está livre, o sofá não é mais um impedimento. Por quê? Eu diminuí o tamanho do sofá, troquei o sofá e coloquei um sofá assim. Ele é um pouco mais comprido, mas ele é estreito. Com relação ao assento, ele é um pouco mais estreito. Então, você consegue aumentar um pouco mais a circulação. Além disso, eu troquei em vez de colocar o sofá em L, né, como era antes, eu preferi colocar uma chaise, que é onde está esse retângulo em vermelho. Porque aí a pessoa, onde as almofadas estão, a pessoa pode sentar ali e aí ela consegue assistir televisão tranquilamente. Não é um problema. Além disso, essa questão da mudança do sofá, ela afeta o erro número 3, que é a mudança com relação ao espaço entre o aparador e o sofá. Desse jeito que eu coloquei, eu priorizei a circulação livre da pessoa que precisa acessar, por exemplo, a janela, né? No caso, o exemplo que eu dei, a janela ou a cortina ali, ou até mesmo o aparador. Nas duas situações, ele fica confortável. E aí, outra questão também é essa questão da distância. Ó. Eu sempre coloquei ali 60 centímetros, eu coloquei 64 centímetros, dava até para colocar 60 certinho. Mas só para vocês verem que realmente o espaço está tranquilo, a pessoa consegue movimentar tranquilamente. Outra questão com relação aos espaços mal aproveitados é o ponto número 4, né, que seria a quarta mudança, que é onde a gente teria aquela poltrona, aquele espaço perto da poltrona. O que eu fiz? Eu tirei a poltrona e deixei uma mesa, né, um acesso livre para uma mesa. Aqui, por exemplo, se a pessoa quiser, não quero mesa assim, eu prefiro ganhar espaço com o sofá. É só colocar um sofá maior que vai até a parede, por exemplo. Ou se você quiser colocar uma planta, é uma opção também. E aí a pessoa consegue ter o acesso livre à mesa. A quinta mudança é relacionada ao campo de visão da televisão, que é o que eu falei. Eu priorizei os usuários, né, as pessoas sentarem e enxergarem a televisão de maneira frontal. Então, eu coloquei as duas pessoas para elas enxergarem de maneira frontal a televisão,
não seja um incômodo para elas. E aonde está as almofadas, uma terceira pessoa pode sentar ali também. E ela consegue enxergar a televisão de maneira confortável. E aí tem a questão do aparador também, que eu fiz um ajuste, né? Aí esse ajuste beneficiou não só a questão do lado da cortina ali, que vai ter uma movimentação, quanto a questão do acesso à porta também, né? Que a gente tem que lembrar disso, a porta precisa de abrir. Agora, com relação à televisão ainda, a gente passa para a sexta mudança, que é a posição da televisão. Aqui eu tentei deixar ela um pouco mais centralizada mesmo, poderia até chegar ela um pouco mais para a direita de repente, também ficaria ok. E aí a questão maior aqui é com relação à altura da televisão, que eu já tinha comentado. Na sala de estar, a gente geralmente coloca o eixo da televisão a 1,30 do chão. O que isso significa? Você vai medir até a metade da televisão, né? Assim, do chão até onde a posição da televisão é 1,30. Onde você marcou 1,30 na parede, por exemplo, você vai colocar a televisão no meio. Por que a gente sempre prioriza o eixo da televisão? Porque vai depender da quantidade de polegadas da televisão, o campo de visão vai ser o mesmo. Então, é uma altura confortável para quem está sentado, e aí não fica nem muito alto, né? A altura muito alta, nem muito baixo. E aí agora a gente vai para o passo número 7, que é a última mudança nesse ambiente, com relação à cortina e a movimentação da cortina. E aí o que eu fiz? Eu diminuí um pouco o tamanho do aparador, de forma que a cortina consiga correr livremente, e cheguei o sofá um pouco mais para a direita. E aí você consegue ter um espaço. Esse espaço entre, por exemplo, os móveis, né, o sofá, o aparador e a parede, você pode colocar em média uns 15 centímetros, entre 15 a 20 centímetros, porque você consegue ter uma movimentação livre sem problemas. E aí uma outra questão também, ainda em relação à cortina, é o tamanho da cortina nas laterais em relação à janela. Então é importante que você deixe pelo menos 15 centímetros de cada lado, além da janela, para a cortina realmente tampar a iluminação nas laterais. Essa é uma opção de um outro layout também, porque, por exemplo, eu quero continuar com aquele mesmo layout, e aí, como é que faz? A mesma lógica, você consegue, às vezes, fazer o layout com um sofá um pouco menor, esse sofá é um pouco mais estreito, eu coloquei a chaise do mesmo jeito, né? Com relação ao ponto de visão da televisão também já está resolvido, e eu preferi tirar a poltrona, por questão de fluxo mesmo. Então, para ficar mais confortável, eu deixei sem a poltrona e, nesse caso, eu coloquei uma planta, né, de decoração mesmo. O aparador também, eu diminuí ele, não precisa, às vezes, de ter um aparador tão grande, né, então, você coloca, geralmente os objetos que a gente coloca no aparador são mais objetos de decoração e alguns aparelhos, alguma coisa assim, é mais um móvel de apoio mesmo. Então, você pode fazer dessa maneira. A movimentação do sofá também, para liberar a cortina, eu também coloquei. Aqui eu não coloquei nenhuma mesa de apoio, mas você pode colocar também. Aquelas mesas de encaixar no sofá, você pode colocar, porque é bom que ela ocupa pouco espaço também. Aqui uma outra opção também da mesma sala, se você olhar, a mesma tipologia, né? Só que é um outro layout. E aí você pode escolher também. Aqui a única questão é que a televisão não fica 100% centralizada com o sofá. Mas isso não é tanto impedimento porque ela está na frente do sofá, né? Então, assim, acaba que não vai ser tão desconfortável. Mas aí é aquela coisa, depende muito da necessidade do projeto do cliente. E aí acontece muito. Às vezes o cliente não quer sofá com chaise, às vezes ele não quer o sofá perto da janela, tem algumas questões assim. E aí você vai adaptando os layouts de acordo com a necessidade do seu cliente. Mas antes da gente começar, eu vou te passar 3 erros que você nunca pode cometer em seu layout. Nunca mais cometa esses erros, se acaso você tiver cometido algum. Bom, o primeiro é, nunca bloqueie a circulação, seja dos fluxos das pessoas, seja com móveis, jamais bloqueie a circulação. Nunca ignore a iluminação e a ventilação naturais. E nunca coloque móveis desproporcionais ao espaço. Nesse vídeo eu vou dar dicas de layout de ambientes mais residenciais mesmo. Sala, quarto, cozinha, lavanderia.
E aí, o que eu vou fazer? Eu preparei um material que eu vou deixar aqui para vocês baixarem no link da descrição do vídeo. Vocês podem baixar, é um e-book mesmo, gratuito. E aí, ele vai ter umas dicas um pouco mais amplas, umas coisas mais objetivas, algumas variações de layout, algumas dicas de iluminação, por exemplo, que também influenciam na qualidade do layout. Vocês podem baixar aqui na descrição do vídeo, direto no link que eu vou disponibilizar para vocês. Na sala, evite TV em frente à janela, mesa de centro em espaços muito pequenos, cortinas curtas ou sem movimentação, espaços mal aproveitados ou sofá muito grande. Ao invés disso, troque por mesa lateral ou mesa de apoio, TV posicionada na parede lateral à janela, cortinas até o chão, que possibilitam movimentação, espaços suficientes para circulação e sofá adequado ao tamanho do ambiente. Bom, gente, quais são os erros nesta sala? O primeiro erro é com relação à posição da televisão e à janela. Evite colocar a televisão em frente à janela. Por quê? A iluminação vem da janela, bate na televisão e vai diretamente para os olhos das pessoas que estão assistindo. Então, assim, causa aquele ofuscamento, causa aquele reflexo que é muito incômodo, além da pessoa não conseguir enxergar o que está assistindo. A segunda questão é com relação à mesa de centro. O que você vai evitar? Evitar colocar uma mesa de centro muito grande como esta, por exemplo. Inclusive, assim, ela prejudicou toda a circulação, todo o fluxo, né, de pessoas ali por causa do seu tamanho. É uma mesa grande e a gente não consegue ter entre a mesa e os sofás ou a poltrona o dimensionamento mínimo de 60 centímetros para a pessoa passar. Então, assim, é melhor você ou não colocar a mesa ou você coloca uma mesa que não vai atrapalhar a circulação. Outra questão também é com relação à cortina. Aqui eu tenho duas situações que você pode evitar. A primeira são cortinas curtas, né, que não vão até o chão, a não ser que seja uma persiana. E a segunda situação, a cortina é de tecido, ela vai até o chão, só que ela está muito agarrada à parede, vamos dizer assim. O espaço da parede e o sofá branco ali, no caso, é um espaço muito pequeno. Então, você não consegue movimentar a cortina livremente. Tanto que, assim, na hora que você fechar a cortina, o volume, né, nas extremidades da cortina aumenta, então você tem que ter esse espaço. Se a casa, por exemplo, estiver muito apertado, você vai agarrar essa cortina no sofá, aí você pode danificar o sofá, você pode danificar a cortina, o que não é o ideal. Outra questão também é com relação a esses espaços vazios. Então, assim, tem alguns espaços que a gente pode aproveitar sempre que a gente puder. No layout é importante não deixar espaços mal aproveitados. É o caso desse espaço entre essa poltrona azul e essa parte do aparador aqui. É um espaço que dificilmente a pessoa consegue acessar. Até se ela for ter que acessar essa porta aqui do aparador, ela vai ter que abrir a porta e vai ter que se direcionar para o lado, porque ela não consegue abrir e ter acesso frontalmente ao aparador. E aí já é um problema também, uma coisa a se pensar. Outra questão é com relação a essa movimentação da cortina, porque o sofá, nesse caso, o sofá ele é um sofá muito grande. Para esse espaço aqui, é um sofá de 3 lugares só, aparentemente ele não é grande. Não, mas nesse caso seria interessante colocar o sofá um pouquinho menor. Pode até ser um sofá de 3 lugares, mas você coloca ele um pouco menor, porque a gente precisa de mais espaço perto da cortina para movimentar a cortina, e aí a gente precisa também de mais espaço aqui para a porta. Então, se eu simplesmente pegar esse mesmo sofá e chegar ele mais para, no caso aqui no sentido dessa planta, né? Chegar ele mais para cima em sentido à porta, o sofá vai acabar obstruindo a porta, e a porta não vai conseguir abrir 100%, que é o ideal. Aqui é um exemplo do que você pode melhorar, né? Do que você pode trocar nesse layout, baseado nesses mesmos princípios. Aqui a gente vê que a gente ainda continuou com a mesma mesa de centro, só que aqui a gente consegue ter essa circulação livre. Em todos os pontos em volta da mesa, a gente consegue ter os 60 centímetros e a pessoa consegue acessar o sofá, a poltrona, o aparador e a janela. Então, nesse caso, a mesa está ótimo. Não está obstruindo a passagem de ninguém. Aqui, essa mesa de apoio, eu troquei essa mesa lateral e coloquei essa mesa que é esse modelozinho,
que a gente encaixa ela no próprio sofá, é uma ótima opção para espaços menores ou para quem não quer ocupar muito espaço e ter mais praticidade. Outra questão é com relação aos espaços, da qualidade dos espaços, só uma forma de vocês verem, eu coloquei esse 3D para vocês visualizarem melhor os fluxos. Nesse caso, eu já consegui manter também a poltrona, a gente manteve uma poltrona só, mas já foi o suficiente, né? E um vaso de planta, de layout. Se acaso, por exemplo, o cliente não gostar de planta, igual eu tinha dito antes, você pode colocar uma mesa lateral, né, ao sofá, e aí você tira aquela mesa de apoio de encaixe. E aí é tranquilo, você consegue atender a demanda do espaço do mesmo jeito. Aqui eu mudei para uma persiana. No caso aqui é aquelas persianas romanas, e aí tipo, tem algumas que vão até o chão, tem aquelas que vão até o tamanho da parede mesmo, né? Nesse caso, a persiana ela permite isso, né? A única cortina que você pode colocar até a medida certinha da janela é a persiana, que ela foi feita exatamente para isso. Ok. Aqui eu coloquei ela até o chão como um exemplo mesmo. Se você quiser, você pode fazer aquelas persianas tipo de rolo. Tem a persiana romana, tem a persiana de rolo. E ela é exatamente o tamanho da janela. Aí fica a gosto do seu cliente, de acordo com o estilo do seu projeto, né? E aí e o orçamento do cliente também. E no quarto, evite móveis que atrapalham a circulação, móveis que obstruem janelas ou portas, cortinas muito curtas e que não têm movimentação, móveis desproporcionais ao ambiente. Em vez disso, troque por móveis posicionados adequadamente ao ambiente, não obstruindo a circulação, cortinas até o chão ou troque por persianas, móveis proporcionais ao tamanho do ambiente. Aqui, com relação ao quarto, o que a gente pode evitar? Primeiro, móveis que obstruem a circulação. Nesse caso aí, a cama ela é muito grande e o guarda-roupa ele é muito profundo. E aí, onde está essa seta em vermelho, a gente pode ver que a circulação é menor que os 60 centímetros, que é o mínimo. Então, se acaso você vê que não vai ter a possibilidade de ter esse espaçamento de 60 centímetros, não coloque o móvel. Mude a tipologia, mude a cama, coloque uma cama menor, dimensione o guarda-roupa para um guarda-roupa menor, mais estreito. Porque, assim, aqui nesse caso, inclusive, aqui eu coloquei o exemplo de porta de correr, que já não é uma solução boa, mas se for porta de abrir, sem chance, é aí que não tem como mesmo. Então, evite colocar dessa maneira. Outra questão também, o guarda-roupa, por ele estar muito profundo, nesse jeito que eu coloquei ele aqui, neste layout, ele está obstruindo uma parte da janela, o que também não é o ideal, óbvio, né? Não só pela questão dos móveis obstruírem as portas e as janelas, mas pelo fato também de você abrir a janela, então tem esse incômodo. Se acaso precisar de fazer alguma manutenção, alguma coisa assim na janela, por exemplo, não tem como, né? Isso realmente não pode acontecer. Outra questão também é com relação a essa mesa lateral aqui, a mesa de cabeceira. Ela é uma mesa pequenininha. Aqui tem um espaço, né? No caso, tem um espaço bom ali, até demais, para a cortina correr, só que a mesa está pequena demais nesse caso. Então, assim, você pode aumentar a mesa mais um pouquinho, respeitando esse espaço da cortina. Aqui é outra questão, outro exemplo de layout também para se evitar. E aí é o quê? A cama nessa mesma posição meio que comprida, né, dentro do ambiente assim. O guarda-roupa aqui, nesse caso, ele ficou muito pequeno. Tem um espaço ali para circulação, ok, seja de correr ou seja de abrir, só que é um guarda-roupa muito pequeno, né? Pode ser que assim, não seja tanto a prioridade, não tem problema, pode ser um guarda-roupa pequeno, ok. Mas aí do outro lado, a mesa continua pequena e sobrou muito espaço, né? Além da cortina, que a cortina também está muito pequena, tanto a questão que eu te falei com relação as dimensões de largura dela, é bom a gente deixar pelo menos 15 centímetros de largura. Aqui é um exemplo, né, do espaço em 3D. E aí você pode observar, por exemplo, o espaço pequenininho que tem entre a parede e a cama, né? Essa parte aqui, com relação a o início da cama aqui, né, na verdade o final da cama. E essa parede onde está a televisão.
Você pode reparar que é muito pequenininho, ó, a gente pode reparar. Tem essa questão da mesa, que realmente sobra um espaço aqui, né, muito grande. E a altura da televisão. Essa televisão também eu coloquei ela com altura maior e a gente tem que observar a altura também. E aí como que a gente pode fazer para mudar? O quarto de solteiro, por exemplo. A gente pode, ó, eu mudei a mesa de estudos, né, escrivaninha, com guarda-roupa. E aí a gente já conseguiu um fluxo melhor em todo o quarto. Aqui, essa mesa pode ser um pouco mais estreita, ela não precisa necessariamente ser de 60 centímetros, pode ser uma mesa de 50 centímetros, por exemplo, para ficar um pouco mais fluido, né? O espaço ficar melhor aqui. A cadeira, em todos os casos, é mais fácil de resolver, porque a gente só encaixa a cadeira aqui, se a pessoa precisar de passar. Então, é uma coisa um pouco mais flexível do que o guarda-roupa, por exemplo. O guarda-roupa não tem o que fazer, né? Então, assim, aqui no caso, o guarda-roupa pode ser tanto de correr quanto de abrir, porque a gente tem esse espaço para as portas abrirem, então tá ok. Aqui, a televisão, sempre centralizada no centro da cama ou do sofá, né, no caso de sala. Aqui, centralizada ao máximo na cama, para questão de conforto da pessoa. A mesa também, um tamanho ideal. Aqui, no caso, eu deixei um espaço suficiente para a cortina correr tranquilamente. Ó, aqui, ó, a gente pode ver o fluxo, tá vendo? Eu até destaquei essa questão do fluxo para a gente ver, ó, a pessoa só encaixar a cadeira um pouco mais aqui, você consegue passar tranquilamente. E essa cadeira é aquelas cadeiras de escritório maior. Às vezes você pode comprar uma cadeira um pouco menor e aí libera mais ainda o espaço. Aqui a televisão sempre alinhada ao eixo, né? Você sempre vai alinhar o centro da televisão com o centro da cama.